Um dia desses, eu estava conversando com outro Just Dancer sobre o fato da Copa do Mundo de Just Dance estar em hiatos. E aí ele comentou que seria legal se a Ubisoft Brasil fizesse uma competição, ou pelo menos mantivesse a Just Dance Tour. E eu, na minha ingenuidade, eu achei que não seria algo que eles fariam, porque não faz sentido ter uma competição se não vai ter Copa do Mundo, nananã. Aí a Ubisoft da América Latina me resolve fazer uma competição com os países latino-americanos chamada Just Dance Challenge. Olha, parece que temos o Sherlock Holmes aqui, ou as visões da Raven. A menos que eu esteja errado, o Just Dance Challenge vai ser a primeira competição oficial feita por alguma filial da Ubisoft ao redor do mundo que não envolve a Copa, que não envolve o Mundial, que não envolve diretamente a Ubisoft Paris, que é a desenvolvedora principal do jogo. De certa forma, até isso não deveria ser uma surpresa se a gente parar para pensar que em algumas regiões da Copa já tinham competições locais organizadas pela Ubisoft dali. Por exemplo, no caso do Brasil, eram feitas as etapas pela Just Dance Tour, etapas presenciais da Copa, né, as etapas offline. Mas acho que o meu principal questionamento foi em relação a se essa competição, o Just Dance Challenge, ele talvez acabe resultando em mudanças para como o Mundial é feito quando ele voltar. De forma resumida, pelo que eu achei, né, o Just Dance Challenge ele vai reunir os 5 melhores jogadores, homens, e as 5 melhores jogadoras, mulheres, de 5 países diferentes: Chile, Peru, México, Brasil e Argentina. No caso do Brasil, vão ter alguns eventos, como na Game XP, que está acontecendo nesse fim de semana, né, se vocês estão vendo esse vídeo no dia que lançou, e também a BGS, que deve selecionar os finalistas para a final nacional, que vai acontecer na CCXP, e o vencedor e a vencedora vão para a final que vai ser aqui no Brasil também, em março, que vai definir o melhor jogador e jogadora de Just Dance da América Latina. E até agora eu não sei nada sobre o World Dance Floor, então é algo que eu tô curioso para ver se eles vão instituir ou não, e também por enquanto eu não posso comentar nada por não saber, né? Isso reflete muito em como a Ubisoft da América Latina vê a comunidade daqui. Do meu ponto de vista, para eles decidirem fazer uma competição independente enquanto a Copa está em hiatos, quer dizer que eles acreditam que os jogadores latino-americanos gostam muito de competir, de melhorar suas pontuações, e não quer que eles se sintam desmotivados a competir. Embora eu não fale tanto com outros membros latino-americanos, lo siento por isso, eu não acho que eles estão errados. Eu vejo muitas publicações em relação a torneios pequenos, pessoas que gostam de postar suas pontuações, até mesmo o pessoal do Just Dance Latam, que é um grupo de fãs de Just Dance, estão fazendo um ranking semanal de músicas. E no geral, e também incluindo o Brasil, eu vejo muita gente que gosta do Mundial, ou pelo menos gosta de acompanhar as competições, ou tenta competir também. Então, não acho que eles erraram de fazer isso. Agora, assim que eu vi essa descrição, já tem 2 pontos principais que eu acho que podem impactar a Copa ou não, dependendo das anotações que a Ubisoft da França quiser utilizar, né? A mais evidente é a divisão entre categorias, ou seja, garotos e garotas competem sozinhos. Pra ser sincero, não é algo que me surpreendeu deles fazerem. Então, eu já participei de várias conversas com pessoas da comunidade, né, independente do país, e alguns já comentaram que geralmente pessoas mais altas tendem a ter pontuações maiores, pelo menos quando se trata do Kinect. E quem geralmente tende a ser mais alto? Sim, homens. Até mesmo em termos quantitativos da Copa, mulheres sempre estiveram em menor número. Até se a gente fizer o estudo aqui de casa, né, estudo aqui do Brasil, dos 7 representantes que tivemos ao longo dos anos, só uma mulher. A Pamela Ribeiro, no caso. Cadu, mas isso só significa que tem mais homens jogando Just Dance que garotas. Isso não significa nada. Em teoria, isso pode até fazer sentido. Mas acredito eu que o fato deles terem criado uma categoria feminina quer dizer que a Ubisoft da América Latina está preocupada em incentivar mais garotas a não só a conhecerem o jogo,
mas também a participar de competições e não se sintam intimidadas pela baixa representatividade. E aí, o meu questionamento em relação a isso. Será que isso vai ser adotado para a Copa no futuro, né, para a Copa do Mundo? Porque, assim, num ponto você aumenta os gastos, porque você vai ter o dobro praticamente de participantes que você vai levar para o país, e ainda mais se eles fizerem todo o marketing que eles fizeram, que nem dessa última Copa, que eles passaram aqui no Rio, fizeram várias filmagens para depois levar o pessoal para São Paulo. Eles passaram, acho que foi praticamente uma semana aqui no Brasil. Para alguns isso pode parecer mais justo, já que há diferenças na forma que garotos e garotas dançam. Para outros isso pode parecer desnecessário, porque a ideia é você selecionar o melhor jogador independente do gênero e acham que tem que ser só um campeão. Mas acho que vai ser um debate interessante para a gente ter, até mesmo caso de fato a Ubisoft Paris estiver pensando em fazer isso. Eu realmente espero que isso seja conversado sobre, que mais pessoas falem sobre isso, porque eu vejo que vira e mexe o assunto vem, né, alguém comenta sobre isso, mas sabe aquele assunto que sabe aquela fumacinha que surge quando você acende o fósforo, mas logo se dissipa? Eu vejo esse assunto assim, basicamente o pessoal até às vezes tenta conversar sobre, mas logo ele é esquecido, ele não é tão discutido quanto talvez poderia ou deveria ser. E a outra coisa que eu fico imaginando, se vai mudar ou não, é como as regiões são separadas. Para quem não sabe, a partir da segunda edição do Mundial, eles começaram a dividir os classificados online não pelo console, e sim pela região que eles estavam. Essas regiões podem ser um país só, que nem o caso do Brasil, quanto também pode ser uma junção de vários países. Eu acho que eles nunca entraram em detalhes de como essa regionalização é realizada. E aí, consequentemente, por exemplo, mais países da Europa sendo considerados como regiões individuais, eles tinham mais representantes do que, por exemplo, a América Latina, né, as Américas em geral. Outro bom exemplo disso é em relação ao Brasil e o México, comparados ao restante da América Latina. Ou seja, o Brasil tinha uma vaga, o México tinha uma vaga, enquanto que o restante dos países latino-americanos eles disputaram por uma vaga só. Para vocês terem uma ideia de como funcionou, eles tiveram um classificado pela World Dance Floor e 3 competições locais, uma no Chile, outra na Colômbia e outra na Argentina. A final nacional, ou a final dessa região, foi na Argentina Game Show. E outro fato interessante, né, é que, pelo menos nesse formato, né, da Copa, como funcionava, só podia participar de um evento presencial, mesmo que você participasse da região, né, você fosse da região resto das Américas, você tinha que ser morador de lá. Enquanto que dessa vez, com o Just Dance Challenge, desde que você seja morador de algum país latino-americano, você pode participar. Então, se eu for de um país, por exemplo, que não tiver nenhum presencial, né, não for um dos 5 países que eu comentei, eu posso visitar para o país vizinho, que eu puder ir, e participar lá. Ou seja, dá mais chance para as pessoas que moram no país que não recebeu uma etapa presencial e que podem viajar para outro. Não que seja fácil viajar de um país para outro, gente. Só estou falando que é uma chance a mais. E como o Just Dance Challenge ele vai definir os melhores jogador e jogadora de Just Dance na América Latina, eu fico imaginando se talvez a Ubisoft da França repense em como a regionalização é feita. Talvez se a ideia for fazer algo parecido, então quer dizer que, por exemplo, a Europa, ao invés de você ter uma final nacional para vários países, cada país vai ter tipo suas etapas presenciais e nacionais, para aí ter uma final geral, né, que vai ser para escolher um representante europeu de todos os países. E talvez até pode gerar menos gastos para a Ubisoft, porque ao invés de você selecionar 18 classificados, você pode selecionar de 4 a 6, dependendo de como for delimitar as regiões, né, ou talvez 2 por região. Com menos participantes, mais eles podem testar com formatos que, por exemplo, todo mundo dispute contra todo mundo, ou que envolva mais partidas, ou mesmo que a final toda seja transmitida, já que nas últimas Copas, só uma parte da etapa final era transmitida, enquanto que aconteciam várias etapas para aí selecionar, os 6 que realmente fossem disputar com o jurado e com o público vendo, pelo menos.
Só que, de novo, como são menos participantes, isso também pode gerar o efeito contrário de desanimar o pessoal que está competindo. Porque agora eles sabem que não vão competir só com os jogadores do seu país, eles vão competir com o pessoal de outras partes daquela região. Então, vamos supor, sei lá, alguém da Argentina com medo de enfrentar os brasileiros, por exemplo. Pode acontecer. E também isso aumenta o nível de responsabilidade das Ubisofts locais em relação a selecionar o seu representante, por assim dizer. E fora que, como você vários países que agora vão precisar disputar para ter o seu representante regional, as Ubisofts vão precisar cooperar entre si. Então, seria algo complicado de fazer, imagino eu também. Mas eu acho que o que eu estou mais curioso para ver em relação à competição é como eles vão realizar as finais nacionais, né, em cada país, e a final em si. Em relação ao formato, se vai ser só pontuação, se vai ter júri ou não, qual vai ser o peso em relação a júri e pontuação, em relação... essas coisas, né, esses detalhes técnicos. Agora eu passo a pergunta para vocês. O que vocês acharam desse Just Dance Challenge? Vocês gostaram, não gostaram? Vocês acham que vai ter alguma coisa que a Ubisoft França possa copiar, mas não fazer igual com relação à competição? Não esqueça de colocar nos comentários o que vocês acham, quero continuar essa discussão. E muito obrigado por assistir. Não esqueça de dar aquele curtir caso tenha gostado do vídeo. E se inscrever e tocar o sino pequenino para não perder nenhum vídeo desses que eu tô fazendo. E é isso, gente. Até a próxima. Não esqueça de se ligar com os coleguinhas. E boa sorte para todo mundo que for participar dessa competição. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Enfim, vai dar certo.